Boa noite a todos, 9 horas, vamos preparando então para o Evangelho de hoje, vamos aguardando alguns minutinhos só para as pessoas ir se conectando aqui também, para nós orarmos juntos nessa noite em favor daqueles e de nós mesmos que estamos necessitando de oração. Boa noite, vamos lá. Boa noite, gente. A Flávia já está aqui, a Basinissa, boa noite. Décio, boa noite, Décio. Aqui. Santos Gomes, Alia, boa noite. Ivan, Edneia, boa noite. Célia, boa noite. Santo Somar. Basinissa, L. Ludmila, o Face está demorando para enviar a notificação. Isso é um problema que a gente não consegue. Resolvi, infelizmente. Infelizmente. Acho que a gente tem que entrar um pouquinho antes. Talvez aí ele envia, né? Se a gente entrar um pouco antes. A Rai também entrou aqui, boa noite. A Leila, boa noite, Leila. O Anderson, boa noite. Maria do Carmo, a Dalva, Lúcia. Arminda Cardoso, boa noite. Já tá bastante gente já lá na prece, né? Natália Lopes, a da Dona Natalina e o seu Vitor. A Silvia, filha da Dona Oscarlina. Beijão para Dona Oscarlina também, Silvia. Boa noite. O Nelson tá aqui. A Mariette, minha irmã, tá aqui também. A Vânia, boa noite, Vânia. Maria do Carmo. Boa noite, ela pede vibração para o Ronaldo. Beleza. Roberta, boa noite a todos. Gostaria de pedir oração para o meu filho Gustavo, que está completando 24 anos hoje. Parabéns para ele. Deus abençoe, viu? Vamos enviar orações para ele, sim. Vamos elevar os nossos pensamentos, então, nesse momento, nos ligando numa corrente de luz, para que nós oremos pelas pessoas que estão necessitando de ajuda, tanto física quanto espiritual. Pedimos aos nossos mentores da Casa da Prece e as nossas equipes todas que estão conosco no Evangelho de hoje para recolher as nossas vibrações de amor, transformá-la em medicamentos e levar aos locais onde estão os nossos irmãos que nos pediram ajuda no dia de hoje e também nos dias que antecederam. Lembramos agora da Lu, a Lourdes, que continua em São Paulo internada desde ontem, fazendo tratamento de drenagem do pulmão. Que Jesus abençoe nesta noite, dando diretrizes à equipe médica da terra que cuida dela. Pedimos por todos. Sim, a avó da Célia também, internada, Dona Benedita, já com o diagnóstico de coronavírus, que ela esteja amparada no hospital, que a equipe médica faça o melhor por ela no dia de hoje. Pedimos igualmente para todos que estão nessa quarentena, dando paz e serenidade para continuar nesta jornada, nesta quarentena, auxiliando tanto a si quanto as demais pessoas que necessitam sair pelas ruas, a trabalho, e que nós
com as nossas preces, possamos auxiliar a todos. Paz de Jesus nos corações de todo mundo, que assim seja. Graças a Deus. Mais gente entrou aqui. A Evelyn entrou aqui. Boa noite, amigos. Boa noite, Evelyn. O Rildo. Hoje ele tá em Mogi mesmo. De Mogi tá em Mogi. Ontem ele tava em Salto, né? Cristina Gonçalves, boa noite. A Bernadette Martins, boa noite. Muita paz. Ronaldo de Souza, boa noite. Donizete, boa noite. A Meire, boa noite. Ivone Amorim, boa noite. Aline Couto, seu Bruno, Dona Neide, beijão para vocês. Isabel Costa, a Helena, boa noite. A Leda tá aqui assistindo também. Do Paulo Ortiz? Isso. A Nádia, boa noite. Lourdes, boa noite. Meu pai tá aqui também. Boa noite. Adriana Jancunas. A Mariette aqui, boa noite, irmãos. Boa noite. Luciana Machado, Leide Leonete. Donizete do cemitério está assistindo também. A Roseli. Ô Roseli, saudade de você. Boa noite. Ah lá, Basinice, apareceu agora a notificação. Realmente a gente tem que entrar um pouco antes para aparecer. Amanhã a gente faz esse teste, daí você me fala, tá, Basinice? A Vanessa Catelã está aqui, Eulália, boa noite, Maria de Jesus. Vamos para a leitura, então? Do capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. É o item 13. Será dado a quem tem. Aproximando-se de seus discípulos, lhe perguntaram: por que você lhes fala por parábolas? E respondendo-lhe, ele lhes disse: é porque quanto a vocês, lhe é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas quanto a eles não lhe é dado. Pois a qualquer um que já tenha, lhe será dado ainda, e ele estará na abundância. Mas para quem nada tem, lhe será retirado mesmo o que tem. Eis porque eu lhes falo por parábolas, porque ao verem não veem nada, e porque ao ouvirem não ouvem nem compreendem nada. E a profecia de Isaías se cumpre neles, quando diz: vocês ouvirão com seus ouvidos e não escutarão nada. Vocês olharão com seus olhos e não verão nada. São Mateus. Prestem bastante atenção ao que vão ouvir, pois se servirão para com vocês da mesma medida de que vocês se servirem para com os outros. E lhes será dado ainda a mais, pois se dará a quem já tem, e a quem não tem nada lhes será tirado mesmo o que ele tem. Dá-se a quem já tem e retira-se a quem não tem. Meditem sobre esses grandes ensinamentos que lhes têm muitas vezes parecido paradoxais. Quem recebeu é quem possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu apenas porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Esses esforços sólidos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que invoca para ele a melhoria progressiva, as graças abundantes, que tornam vocês fortes para escalar a montanha sagrada, em cujo cimo se acha o repouso depois do trabalho. Tira-se de quem não tem nada ou de quem tem pouco. Tomem isso como uma figura de oposição. Deus não retira de suas criaturas o bem que se dignou praticar-lhes. Homens cegos e surdos, abram suas inteligências e seus corações. Vejam através de sua mente, ouçam através da sua alma, e não interpretem de maneira tão grosseira, injusta as palavras de quem fez resplandecer a seus olhos a justiça do Senhor.
Não é Deus quem retira de quem pouco recebeu, mas é o Espírito. Ele mesmo, que pródigo e desleixado, não sabe conservar o que tem e não sabe multiplicar, fecundando o óbolo caído em seu coração. Quem não cultiva o campo que o trabalho de seu pai granjeou para ele e que ele herda, vê esse campo cobrir-se de parasitos. É seu pai quem lhe retoma as colheitas que ele não quis preparar? Se ele que deixou os grãos destinados a produzir nesse campo mofarem por falta de cuidado, pode acusar seu pai por eles não produzirem nada? Não. Em lugar de acusar quem lhe havia preparado tudo, de retomar seus presentes, que ele acuse o verdadeiro autor de suas misérias, e que então, arrependido e ativo, que ele ponha mãos à obra com coragem, que ele sulque o solo ingrato, através do esforço da sua vontade, que ele o lavre até as entranhas, com a ajuda do arrependimento e da esperança, que ele lance com confiança o grão que tiver escolhido como bom entre as maus, que ele o regue de seu amor e de sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará a quem já recebeu. Então ele verá seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100 e um outro 1000. Coragem, trabalhadores, peguem suas grades e suas charruas, lavrem seus corações, arranque-lhes o joio, semeie a bom grão que o Senhor lhes confia, e o orvalho do amor os fará dar frutos da caridade. Um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Essa parte do Evangelho também é uma parte contraditória para nós, conforme nós falamos ontem. De novo, né? Mais um. Entre vários que Jesus falou, né? Falava por parábolas. Parece muito injusto da parte dele. Quem tem muito, eu vou dar mais. Agora, quem tem pouco, ainda vou tirar. Ainda vou tirar ainda. Dá uma impressão que nós erramos no Evangelho, né? Que foi lido errado, ou que foi escrito errado para nós. Mas não, é isso mesmo. Deixar mais rico do que é? Deixar... Quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre. Né? Palavras de Jesus. Então, nós, na interpretação dessa etapa do Evangelho, nós temos que tomar muito cuidado. Só tomar um pouquinho sua palavra aqui para dar parabéns aqui para Rose Fernandes. Hoje é aniversário dela e vocês são um presente na minha vida. É a Rose do seu Zazinho? Não, Rose Fernandes. Parabéns, viu, Rose? Que Deus te abençoe muito e você também é um presente na nossa vida. Tá junto com a gente aí nessa empreitada. Saúde para você, viu, Rose? E paz. Posso? Agora vai lá. Vamos lá. Então nós falávamos do paradoxo, que é isso, né? Uma contradição. Jesus jamais faria uma coisa dessa, né? Então vamos interpretar o que Jesus quis dizer. No próprio texto do Evangelho já está mais ou menos esclarecido, mas vamos elucidar um pouquinho mais. Porque eu li mais. Se parasse aqui, ia dar uma interpretação horrorosa. Diferente. Eu tive que ler o item 13, 14 e 15 para não parecer ruim. Vamos tomar então o conhecimento da palavra de Deus. Várias pessoas, esse Evangelho, não vamos esquecer que esse Evangelho é muitos chamados, poucos escolhidos. Vamos entender que a palavra de Deus pregada para todo mundo, cada um entende de uma forma diferente. Alguns são ricos de conhecimento, estudaram a palavra de Deus, interpretam a palavra de Deus. E esses recebem muito mais. Por que ele recebe mais? Não estamos falando aqui de coisas materiais. Isso de novo, né? Buscar primeiro as coisas do alto e tudo mais será acrescentado. Então, as coisas materiais vêm por acréscimo da misericórdia de Deus. Mas aqueles que interpretaram, que estudaram com mais afinco a palavra de Deus, as palavras do Evangelho de Jesus, quando ele lê de novo, ou qualquer outro livro sagrado que ele leia, ele vai absorver muito mais. Ele vai entender e vai captar coisas que aquele vulgo não captaria, e não capta mesmo. Por quê? Porque ele é pobre no que ele falou.
no que ele entendeu, no que ele buscou. Ele foi preguiçoso, foi raso demais nas palavras de Jesus, na palavra de Deus. Então ele entende tão pouco que ele não consegue absorver. Com isso ele vai perdendo até o que ele conseguiu. É muito interessante para o momento de hoje isso, né? Aquele que conseguiu mais, aquele que tem mais conhecimento da palavra, vai receber muito mais, vai entender muito mais. E entendendo muito mais, ele vai praticar muito mais também. Existem as exceções, claro, mas nós estamos falando via de regra aqui. Quem entende mais a palavra de Jesus vai conseguir entender sempre muito mais. E por quê? Por que isso é bom para a pessoa? Não é? Não estamos falando de coisas materiais, falando do conhecimento da doutrina espírita, do evangelho, de vida, enfim, da vida. Por que isso é bom? Porque ele vai ter muito mais gente ao lado dele que ele pode contar. Porque a pessoa que entendeu a palavra de Deus, ele atrai mais pessoas para o lado dele, para aprender com ele, porque ele se torna uma pessoa melhor no dia a dia, e isso atrai as outras pessoas para próximo dele. Então, é o caso do bom líder, falando de trabalho, de religião, é aquele líder que não precisa se impor a nada. Só o jeito dele, como ele trata as pessoas, ele atrai as pessoas para o lado dele. Consegue muito mais gente à volta dele que consegue, dessa forma, ter a ajuda de mais pessoas. É aquela pessoa que, apesar de um alto grau de conhecimento da palavra de Deus, é humilde. Não se coloca acima. Não se coloca como melhor que ninguém. Ele se coloca sempre como um aprendiz ainda. Porque todos nós estamos aprendendo. Agora, aquele que deixou a palavra de Deus de lado para outras coisas, ou entendeu de forma diferente, até isso ele vai perder ao longo do tempo. Porque o instrumento deixado de lado vai enferrujar. A enxada que não lavra a terra, ela enferruja e deteriora. E enferrujando, ela vai acabando com o tempo. Por isso que está aqui. A quem muito foi dado, vai dar mais ainda. E a quem tem pouco, vai ser retirado. Por ele mesmo. Não é Jesus, não é Deus, nem a espiritualidade que faz isso. É ele próprio que vai perder dessa forma. Porque à medida que o tempo vai passando, ele vai perdendo essas oportunidades que ele tem, que todos nós temos do aprendizado com Jesus. Então, pessoas que têm mais, eu não me refiro aqui às pessoas cultas, né, que fizeram doutorados em várias áreas, que estudam a palavra de Deus dentro da área da teologia. Não estou dizendo isso. Pessoas de condições normais, de uma inteligência mediana, rica espiritualmente. Espiritualmente rica. Somente isso. Somente isso. Mas não porque ele nasceu daquela forma já. É porque ele lutou, se esforçou, suou muito, gastou muito tempo interpretando. Gastou o fosfato do cérebro ali para interpretar as palavras. Nós temos falado bastante aqui no Evangelho, não é? Da gente aproveitar o nosso tempo, principalmente nesses dias agora que nós estamos meio soltos aí do trabalho, remunerado, enfim. Mas muita gente tem falado, inclusive na televisão, que não consegue praticar, fazer um roteiro para ele seguir ao longo desses dias. Então, pessoas assim estão perdendo o seu tempo nesse momento. É um momento muito próprio, né? É um ócio que poderia ser um ócio criativo, para as pessoas estudarem um pouco. Eu estou falando do Evangelho de Jesus, dos livros da codificação, mas também de outras obras interessantes, muito boas, para a gente ter isso, para enriquecer o nosso conhecimento. No curso nosso de mediunidade,
da Casa da Prece, eu falo muito disso com as pessoas. Não é uma exigência que a pessoa leia, estude, perca seu final de semana quando estamos em condições normais. Não, mas que o bom médium é aquele que tem mais cabedal, que tem mais conhecimento na cabeça. Vamos dar um exemplo aqui muito, muito claro disso. O espírito médico, o espírito médico do plano espiritual vem dar uma comunicação. Quem que ele vai procurar? Ele vai procurar a mim, que entendo quase nada de medicina? Não, ele vai procurar um médium que conheça de medicina, que estudou medicina, porque a linguagem é próxima. Vem uma pessoa falar, um espírito, falar de filosofia. Qual médium que ele vai procurar? Um que não entenda nada de filosofia ou aquele que estudou filosofia? É claro que são esses. Então, essas pessoas que têm um conhecimento adquirido ao longo do tempo, ao longo dos anos, não só da área religiosa, mas de mais áreas, essas pessoas são também pessoas que dariam muito certo nas comunicações espirituais. Tem mais conhecimento, e tendo mais conhecimento, quanto mais conhecimento, mais humildade. Porque uma vez que a gente adquire esse conhecimento, nós vamos vendo que nós somos quase nada aqui na Terra. Olha agora, nessa pandemia, o que adianta nós termos doutorado, mestrado, enfim, estamos no mesmo barco dos demais. Dinheiro sobrando, muitos. Aliás, quem tiver sobrando pode me emprestar se quiser, não tem problema nenhum. Mas aqueles que têm, pelo amor de Deus, não consegue ir ali na loja comprar uma camisa, não tem nada aberto. Não consegue ir na loja de barco comprar um iate, não tem jeito. Eu já seria um chinelo, que o meu arrebentou e eu não posso comprar. E não tem lugar para comprar um par de chinelo, colocou o prego, aquele famoso prego que atravessa. Tô com prego no chinelo. Aquilo é o maior entregador de que a pessoa é pobre mesmo, né? Arrebentou um chinelo e coloca um prego ali embaixo. Então, estamos brincando aqui, mas tá valendo pelo que nós estamos estudando no dia de hoje, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado também. Então, muitas vezes, a pessoa se esconde. Eu falei há poucos dias aqui daqueles que não se declaram espíritas. Fulano, você é espírita? Não, eu estou tentando ser espírita. Por que ela está tentando ser espírita? Não é? Então, ela está com medo de assumir essa posição. Porque, na verdade, não é assim, né? Ali Kardec, que ele fala? Você reconhece o bom espírita pelos esforços que ele faz em se melhorar. Então, não precisa ficar tentando. Você pode ser espírita e continuar os esforços, né? Toda vez que a gente passa por esse evangelho, às vezes no lar, a gente passa sempre... Kardec, o velho desconhecido. Exatamente. Inclusive, a Lia aqui está pedindo aqui, ó. Hélio e Ludmila, vocês podem dar o estudo do livro dos médiuns online. Olha só. Vamos pensar, viu, Lia? Tá. Mas a gente tem que lembrar que a quem muito foi dado, viu? Mas será cobrado. Tô brincando, mas vamos pensar no assunto, sim. A Raquel gostou também, ela seria maravilhoso. Muito bem. O evangelho de hoje, conforme eu falava, quando ele cai, eu ligo muito esse evangelho, essa passagem, esse esclarecimento espiritual com a parábola do semeador, dos talentos que Deus distribuiu, não é? Chamou o primeiro, entregou para ele 2 dinheiros, vai em frente. O segundo também, o terceiro também, o quarto também. O que fez aquele quarto homem? Ele enterrou o dinheiro com medo de perder, com medo de arriscar. Ele perdeu o dinheiro, ele continuou com o mesmo dinheiro. E quando ele levou esse dinheiro para o Senhor, Deus, na parábola, e ele fala, aqui, meu Senhor, estou devolvendo os 2, porque eu também, eu tive medo de perder esse dinheiro.
que Deus fala para ele? Servo infiel. Servo infiel. Não teve coragem de trabalhar com esse dinheiro e trazer um pouco mais. Está diretamente ligado. Aquele que investiu o dinheiro e multiplicou o dinheiro, não estamos falando aqui de ganância, nem de ambição desenfreada, nada disso, só interpretando essa parábola. Daquela pessoa que é corajosa, confia em Deus acima de tudo. Vou investir porque eu confio que Deus há de me ajudar, para que as coisas prosperem. E prosperando, eu vou gerar emprego, eu vou fazer renda para as famílias que estão necessitadas por aí. Já esse outro foi lá e enterrou o dinheiro. Enterrou o dinheiro, não quero saber, não quero arriscar, não tenho confiança em Deus nem em mim. Não quero aprender com os erros. Não quero aprender errando, porque também se erra. Aqui na Terra nós já falamos que é uma escola para a gente aprender. Então, nós temos uma gama de informações para nós estudarmos a despeito do que nós estamos falando a respeito da espiritualidade, do plano espiritual, das nossas conquistas espirituais. Nós estamos muito naquela área ainda, muito apegado àquela história, você está com o obsessor, você está com outro, você está com esse, está com aquele. Mas cadê os bons espíritos? Será que nós não temos ninguém para ficar com a gente, para nos ensinar, para nos proteger? Cadê o Dr. Bezerra de Menezes? Não, nós temos que ter confiança nos bons espíritos. O anjo da guarda. Nos nossos anjos de guarda, os nossos mentores da casa de oração que nós trabalhamos. Todos eles estão do nosso lado. Mas por que deixaram eu bater meu carro? Porque você foi imprudente. Não são eles que fazem isso por nós. É que orientação é uma coisa, livre-arbítrio nosso é outra. Eles estão nos orientando, mas se a gente segue ou não, depende de nós, da nossa ligação mental com eles, né? Com a nossa sintonia com essa orientação. Sim. Aqui a Basilissa, eu estou vendo aqui, ela perguntando se hoje nós estamos vivendo isso. Claro que estamos, Basilissa, nós estamos vivendo essa situação. A falta de confiança restrita em Deus, na espiritualidade. Nosso advogado, o Evangelho de Jesus, o Paracleto, vindo lá da Grécia, né? O advogado nosso, Jesus. Então nós temos tudo isso a nosso favor. Mas muitas vezes nós, na hora do testemunho, nós falhamos. Nós falhamos. Deixamos que as outras entidades perversas tomem conta do nosso psiquismo. E nos pegamos, às vezes, reclamando muito, chorando muito e fazendo muito pouco. Muito menos do que nós poderíamos fazer nessa grande família universal. Filhos de Deus. Nós podemos a todo instante estar fazendo para o outro o que nós gostaríamos que nos fizesse. E nesses momentos de dúvida, de apreensão, quem que nós procuramos para nos auxiliar, nos instruir? O Mestre Jesus. Ele nos foi confiado para que nós, em caso de dúvidas, perguntássemos a Ele: o que será que eu devo fazer agora? Estamos navegando no mesmo barco como todos, no mundo todo. No mundo todo. Mas o pessoal do Oriente Médio ainda não crê em Jesus. Não há problema. Vai chegar o dia que eles vão crer. Eles foram educados dessa forma. Eles estão no mesmo barco nosso. Tudo que nós estamos passando aqui no Ocidente, eles estão passando lá no Oriente. E às vezes, muito piores condições. Muito piores. Então, do Evangelho de hoje,
do Evangelho de hoje, vamos tirar essa mensagem. Vamos procurar mais nos aprimorar. Não por orgulho, por vaidade, eu sei mais do que aquele, do que esse, de maneira nenhuma. Para que nós tenhamos condições de orientar aqueles que vão perder tudo um dia. Para nós conseguirmos, termos condições para perto de nós. Ninguém vai chegar lá do outro lado sozinhos. Se chegamos lá, vamos ter que buscar mais pessoas depois. Trabalho dobrado. Vamos fazer enquanto estamos juntos aqui. Procurar orientar essas pessoas da melhor forma. E assim também vamos nos ajudar fazendo aquilo que Jesus nos pediu com os seus filhos do Calvário, conforme ele nos diz. Muita paz a todos, saúde, felicidade para os nossos dias e paciência dentro das casas nesses dias de quarentena. Muita paciência. É o que mais precisa. Saúde. Vamos ver mais alguns comentários aqui. A Eliane, boa noite. Ludmila, seu Hélio. Wagner Mendonça, boa noite, irmãos. Leonice Gomes. A Célia falando do chinelo também. E nossa, a gente está perdido, não tem onde comprar chinelo. A Lia está agradecendo por a gente pensar do curso do Livro dos Médiuns. Legal. Mércia Abreu, boa noite, gratidão. Roberto, boa noite. A Basinessa, não adianta termos tanto dinheiro se nem a saúde muitos não podem comprar, realmente. Perfeito. Depois que eu conheci a casa de vocês, a casa e vocês, a vida da minha família mudou muito. Graças a Deus. Que bom, que bom. A Donizete está assistindo também, lá de Santa Branca. Legal, Donizete. Um abraço. Célia, minha mãe está assistindo também. A Raquel, gratidão e que Deus abençoe muito vocês. Vocês também, dá um beijo na Carol. Saudade dela. Edmeia, vocês sempre tocam no meu coração. Obrigada. Lá do Jefferson, Edmeia? É. Boa noite, Edmeia. Um beijo para a Silvana. A Ana Maria também está lá assistindo. Que bom. Abração, Ana Maria. A gratidão, a Bernadette, gratidão pelo trabalho de vocês. A gente que agradece a oportunidade que vocês estão dando para a gente aqui. A Adriana, falando do lindo evangelho de hoje, muita gratidão. A Simone, boa noite. Pode associar essa passagem com os idosos, depressão? Não, né? Acho que não, né, Simone? Porque nesses dias que nós estamos vivendo agora, vai ser bem comum a gente ter mais dificuldade com os idosos, que tá mais exposto, então eles estão mais expostos, né, no grupo de risco, e as depressões com certeza acumularão nesses dias. Eles estão mais presos que antes, né? Exatamente, mas eu creio que quando nós voltarmos à situação normal, a gente também volta numa condição melhor para esses duas situações, tanto as pessoas mais idosas, né, da qual eu também faço parte, e para aqueles que vão se deprimir um pouco, ficando em casa, sem o bate-papo na rua, sem o bate-papo com os familiares mais de longe, mas se Deus quiser, há de passar, né, há de passar. Tem a Leonice aqui também. A Lúcia. A Helena, gratidão pelo aprendizado. A Lúcia, gratidão pelo evangelho diário. Sueli, Lude, vocês nem imaginam o bem que nos faz. Deus abençoe. Para a gente também, Lúcia. Com certeza. A Leonice Gomes, é muito bom ouvir palavras de alento em dias de dificuldades e alegrias. Beijos e muitos abraços a todos vocês. Para você também, Leonice. Flávia Ribeiro, muito obrigada pelas lindas palavras. Minha mãe, que beijão em todos. Mandou um beijo da Lucia. Um beijo,
Ela mandou aqui, beijão em todos aqui, né? Ela devolveu aqui, ó, tá? Eliane, boa noite, saudade de todos. Também estamos com saudade. Mais de você ainda, Eliane, que a gente já estava um tempinho, né? Meio longe. A Eliane, mas tá bem. Importante que você tá bem, Eliane, agora, né? Graças a Deus. Superou tudo, agora só falta mesmo é o casamento, né? Para melhorar mais ainda. Muito bem, então tá bom. Vamos orar então, para encerrar o Evangelho de hoje, consolidar as nossas palavras consubstanciadas no Evangelho de Jesus. Vamos pedir aos bons espíritos que nos acompanham muita paz, serenidade, que nós possamos continuar nossa trajetória. E para isso nós pedimos forças e coragem para estarmos no trabalho digno dentro da seara de Jesus, auxiliando os nossos irmãos que nos pedem orações, auxiliando aqueles que nos procuram no dia a dia, trazendo-nos as suas dificuldades para que nós os auxiliemos nas soluções dos problemas cotidianos, às vezes mais profundos, pedindo à espiritualidade amiga que abençoe a todos nesse dia, em especial os nossos irmãos que estão na linha de frente trabalhando nos serviços essenciais, nos proporcionando mais comodidade para os nossos dias. Pedimos também pelos nossos irmãos drogados, viciados no álcool, que estão pelas ruas da cidade, envolvidos nas viciações perniciosas. Mestre Jesus os ampare e os guarde nesses dias de pandemia. Pedimos ainda pelos nossos familiares, todos eles, às vezes distantes de nós, que Jesus os ampare, deles paz e serenidade para os seus dias. E agora nós pedimos por nós mesmos, pelo nosso grupo, nessas noites de Evangelho, em que ligamos uns aos outros em pensamentos e orações, em boas vibrações de amor, nós possamos nos alegrar com as palavras de Jesus. Elas vêm tocar direto aos nossos corações para nos abençoar, nos tirar um pouco da carga pesada que estamos carregando nessa quarentena sem fim. Só Jesus e os bons espíritos que estão conosco para nos trazer o alento para o dia a dia, para estarmos em forma para quando essa pandemia passar, nós estejamos firmes, com a mão no arado, como diz o Evangelho, para continuarmos a plantar o seu Evangelho de luz nos corações dos homens. Que a paz e a alegria estejam conosco nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de luz. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossos devedores. Não nos deixeis entregues às tentações, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, boa noite a todos. Pediu mais uma pessoa aqui, a senhora Josefa Cesarina. Está internada no Hospital Antoninho da Rocha Mar. Muito bem. Pediu uma. Isso aí. Encerramos. Boa noite. Boa noite, gente. A Mila, a gente vai rezar pela senhora Josefa, tá?
Pode ficar sossegada. Com certeza a ajuda já deve ter chegado até ela também. Tá bom? Fiquem em paz a todos. Até amanhã. Um abraço.